de humildade, um lugar desprezível, um lugar que ninguém imaginaria que um rei nasceria. E o que aconteceu? Os magos, nesse tempo, porque estudaram a palavra de Deus, estudaram as profecias, e foram lhes ensinados de geração a geração, e chegou o tempo. E quando nós aqui, queridos, entendemos que as pessoas não estão acompanhando o profético, mas os céus vão manifestar a glória de Deus, e o firmamento vai anunciar a obra das suas mãos. Como diz o salmista lá no Salmo 19, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Quando o homem se cala, a natureza se manifesta. E a palavra de ordem para esses últimos dias, queridos, é que a natureza, é que a criação está aguardando, aleluia, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Mas onde estão os filhos de Deus? Porque nós criamos expectativas, mas muitas vezes essa expectativa é frustrada. Aí Deus usa a criação, e a Bíblia diz que a natureza geme, a natureza, aleluia, está sendo sacudida, com grande expectativa. O céu está manifestando a glória de Deus, e a natureza responde a essa manifestação. Muitas vezes o inferno tenta intervir para tentar impedir, mas cabe aos filhos de Deus viver o profético, viver o que está acontecendo no mundo espiritual, para que aconteça, para que se cumpra as profecias. E assim aconteceu uma das maiores profecias, que dividiu a história da humanidade. A religião estava longe, e os magos chegaram ali nas regiões de Betlehem, casa de pão. Chegaram lá em Jerusalém. Eu encerro. Mas um rei tem que nascer num palácio. Chegaram primeiro num palácio. E Herodes falou: bom, eu não estou sabendo não. Rei aqui sou eu. Eu não tenho nenhum filho para nascer agora. E aí eles entenderam. E eles foram procurar os religiosos da época. Foram procurar os escribas, os sacerdotes, os profetas. Irmãos, eles estavam tão desatentos, tão longe. Ou seja, eles conheciam a profecia, mas estavam longe do profético de Deus. Você não entendeu? Eles conheciam as profecias, muitos conhecem as profecias, mas estão tão desligados, que não estão alinhados com o que está acontecendo, com o que Deus quer estabelecer para estes dias. E naqueles dias, Deus teve que usar os magos. A criação manifestou-se trazendo os magos até o local, irmãos. Através de uma estrela que veio de onde? Do Oriente, conduzindo. E significa que quando você está desligado, está longe, a criação entra em cena. O firmamento de Deus, a natureza, ela vai começar a empurrar a igreja, abrir os olhos da igreja, porque está aguardando com grande expectativa, com ardente expectativa. É como se estivesse: igreja, desperta, igreja, abre os olhos, igreja, chegou a sua vez, igreja, desce do seu berço esplêndido, igreja, desperta, ó tu que dormes, porque Cristo quer resplandecer a luz dele em ti. A criação empurra. Quando o homem se cala, a criação começa a se movimentar. A criação trouxe os magos, que não tinha nada a ver com a história. Significa que se Deus não encontrar você na posição, Deus vai usar, aleluia, uma ave
Deus vai usar uma baleia. Quando você não faz o que Deus mandou você fazer, você entra no barco errado, Deus prepara um barco particular só para você. E te leva lá no fundo desse barco para você reconhecer que você não pode, aleluia, você não pode se rebelar contra a ordem de Deus. E Deus te leva até o lugar, por misericórdia, para que você cumpra o propósito pelo qual você foi escolhido. Eu finalizo dizendo para você, queridos, é tempo de despertar, é tempo de abrir os olhos, é tempo de buscar a Deus, é tempo de reconhecer as suas falhas, não olhar mais para a vida dos outros, mas olhar para a sua própria vida. É tempo de, em vez de você falar dos outros, aleluia, você fala a palavra de Deus, olhando você como referência, como palavra, para que as pessoas creiam, não no que você está falando, mas no que você está vivendo. Se é para Jesus, pode aplaudir. É tempo de, se você não se despertar pelos decretos que Deus muitas vezes permite que venham sobre os homens, mas pelo menos pelo decreto de Deus, queridos, que permite tudo isso para que você tema o nome dEle, para que você reconheça que é os céus que governam a terra, é o Senhor que coloca os reis e tira os reis, é o Senhor que usa a sua misericórdia e traz a oportunidade de terminar bem. É o Senhor quem faz todas estas coisas, é o Senhor quem tem o controle da sua vida, é o Senhor quem tem o controle da sua igreja, é o Senhor quem tem o controle da sua história. E Deus não está perdido em meio à pandemia, não. Você não tem que ter medo nada do que está acontecendo. Se Deus permitiu decretos de homens, porque o decreto dos céus é maior do que o decreto dos homens. Os céus ainda governam sobre a terra e sobre a sua vida. Vamos ficar de pé. Aleluia. Quando você acreditar, a esperança em ti, ninguém jamais irá acabar. Depende só, se tu quiseres crer. Aleluia. Às vezes a gente tem um desejo, diante de tudo que está acontecendo, a gente vê alguns governadores sendo usados pelo diabo, fazendo coisas abusivas, se sentindo acima da lei, achando que pode fazer tudo diante dos olhos dos homens, mas talvez eles ainda não tiveram a revelação de que os olhos de Deus é como um raio-x, prescruta o que está visível e até o invisível, o revelado e até o que está em oculto. Deus conhece o coração de cada um. Talvez você possa julgar alguém que não teve a oportunidade de receber a luz. Nós temos essa tendência. Se dependêssemos da gente, se a gente fosse Deus, ele mandava logo fogo sobre alguns governadores aí, sim ou não? Porque às vezes a ira se acende dentro de nós. Mas Deus não te chamou para julgar. Quantas autoridades Deus te chamou para você orar? Quanto a eles, cabe a Deus trazer o juízo. Eu vejo gente na internet, pastores, homens de Deus, irmãos, que às vezes saem do normal, às vezes se tornam ríspidos demais como proclamadores da glória dos céus, proclamadores do reino de Deus, proclamadores da palavra de Deus.
Queridos, o que eu quero dizer para vocês é que, mediante tudo que está acontecendo, tudo tem a permissão de Deus. E toda essa circunstância, assim como a circunstância daquela época, Deus permitiu, usou até César Augusto para baixar um decreto, para empurrar José e Maria para o lugar do seu destino, para se cumprir a profecia. Às vezes você não entende. Houve um desconforto, um movimento para esse decreto empurrar, e às vezes você não está entendendo que Deus está permitindo alguns decretos para empurrar a igreja para o lugar, para ela se reposicionar diante do céu, diante do mundo espiritual, para que Deus possa usá-la, para que profecias possam se cumprir. E aí você murmura, resmunga. Não, queridos, temos que ficar na brecha, alinhado com os acontecimentos, como atalaias, na posição, porque na hora que Deus for intervir, Deus for manifestado, Deus vai usar quem estiver na porta. Os Mordecais, os Josués, né, que vão estar na porta. Deus não vai chamar naquela hora, vai encontrar quem está na posição. É por isso que é tempo de você se reposicionar em Deus. É tempo de você abrir, aleluia, o seu coração e com humildade dizer: Senhor, me perdoa o que eu estou fazendo do meu tempo, das minhas prioridades, os meus desejos, a minha infidelidade a Ti, Senhor. Me perdoa. Eu tenho sido tão egoísta, eu tenho sido, meu Deus, tão oportunista, em tirar proveitos, em pensar somente em mim. Não, os meus pensamentos não podem sobrepujar os teus pensamentos, as minhas ideias não podem ser maiores do que as tuas. A tua vontade, meu Deus, ela sobrepuja e se auto-revela em todos que estão dispostos a, aleluia, a viver intensamente o reino de Deus aqui na terra. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que a terra seja apenas uma extensão dos céus, que nós sejamos apenas legitimadores do teu reino aqui na terra, que o teu reino seja estabelecido. Mas o reino de Deus não virá, queridos, de forma como um astro, como